Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Mateus capítulo 18 está dizendo assim, a partir do versículo de número 1. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Versículo 10, agora nós vamos ler. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Versículo 12. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99 nos montes, irá em busca da que se desgarrou, e se a acha? Em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, preste atenção neste versículo, assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Aleluia! Assim é a vontade do vosso Pai que está nos céus, aleluia, que nenhum destes pequeninos se perca. Quem gostaria de dizer amém, aleluia, e agradecer a Deus pela palavra? Por favor, você vai tomar assento neste banco maravilhoso e acolchoado e prestar muita atenção na palavra e também ter a liberdade de glorificar e de adorar o nome do Senhor Jesus. A minha pergunta que eu gostaria de fazer a vocês aqui nesta noite é: quem conhece a história que Jesus transfigurou-se? Quem já ouviu alguma mensagem sobre a transfiguração de Jesus? Levanta a sua mão para mim, por favor, para nós podermos entender se você conhece a história da transfiguração de Jesus. 1, 2 pessoas, 3, 4, 5. Então existem outras que não conhecem. A transfiguração de Jesus está aqui no capítulo de número 17, registrado que Jesus, ele separou a Pedro, Tiago e João e foi para o monte orar, buscar a presença do Pai. Quando ele estava ali no monte orando, diz que então uma glória começou a resplandecer de Jesus para fora, ou seja, as vestes de Jesus e seu corpo começaram a brilhar muito mais do que estas lâmpadas que vocês podem ver aqui. O que é a transfiguração? Então, resumindo, a transfiguração era Jesus demonstrando para, pelo menos aqueles discípulos que estavam com ele ali, Pedro, Tiago e João, que eram os que andavam mais perto de Jesus, mais íntimos de Jesus, a sua divindade, a sua pessoa como Deus. Então Jesus transfigurando-se, demonstrando a sua glória num resplendor de luz, saindo dele, não é? Mostrando através dele, ele estava mostrando aos discípulos que ele era o próprio Deus encarnado na pessoa bendita do Filho chamado Jesus. E ali então aconteceu este momento glorioso de Jesus demonstrando quem ele realmente era e qual era a sua missão aqui na terra. Enfim, quando os discípulos perceberam, aqueles 3, e viram, eles ficaram maravilhados de Jesus demonstrando a sua glória, a sua majestade, a sua divindade. Ali teve uma visão de aparecer de um lado Moisés, de outro lado Elias,
E nós temos assim uma comparação que Moisés era a lei, Elias eram os profetas, e depois aquela visão maravilhosa que aqueles discípulos que estavam ali tiveram, desapareceram e só Jesus ficou resplandecendo e demonstrando a glória. Temos também, por exemplo, e falando que só ficou Jesus, por quê? Porque a lei passou, os profetas passaram e a graça de Deus manifestada na pessoa do Filho ficou. E é esta graça que nós hoje compreendemos e aceitamos no nosso coração pela fé que Deus há manifestado para a nossa vida. E é por isso que uma das razões, e eu creio que é a razão mais principal e o ápice do cristianismo e dessa igreja está aqui, é porque Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus pelas nossas vidas. Quem crê nisso, já adore ao Senhor, já glorifique ao Senhor. Você está aqui, faz parte dessa igreja, está aqui louvando ao Deus Todo-Poderoso, é porque Ele enviou um dia Jesus a morrer na cruz do Calvário, mas Ele não está morto, ressuscitou, e é por isso que nós temos novidade de vida, e um dia vamos encontrar com Ele, lá na glória, lá na eternidade, para louvor da sua glória. Aí então, quando eles ficaram tão maravilhados daquela visão de Jesus, eles queriam armar 3 tendas, ficou só Jesus, e quando eles desceram ali, segundo o texto, eles ficaram tão maravilhados, que Jesus disse, não contai a ninguém até o tempo determinado, mas eles não aguentaram com certeza, começaram a compartilhar um com o outro, sobre a maravilhosa visão que eles haviam visto. E aí os dias foram passando, os momentos foram passando, Jesus continuou a fazer maravilhas, curando paralítico, curando cegos, a transformando pessoas e a pregar a palavra de Deus, que chama-se a palavra do reino. Até que então, segundo o capítulo de número 17, Jesus chega na província de Cafarnaum, era o centro do ministério de Jesus, e Jesus estando ali em Cafarnaum, vieram então as pessoas que cobram, os cobradores de impostos, de tributos, e vieram até Pedro, e então argumentaram a Pedro, mas você e o seu mestre não pagam os tributos? Pedro então veio até Jesus e indagou a Jesus. Jesus disse, olha, para os filhos não se paga o tributo, mas se paga tributo aos que são desconhecidos. Mas para que eles não peguem a nós, você vai, pega o anzol, a vara, pega então a isca e joga ao mar, e você pegará um peixe. E quando você pegar, paga o teu tributo e paga o meu tributo. Ele foi, naquela emoção, acreditando na palavra de Jesus, foi e pescou o peixe. Quando abriu o peixe, estava um estétil dentro do peixe, que era uma moeda que correspondia ao imposto de 2 pessoas. Pagou o imposto de Pedro, o imposto dele, para que ninguém pudesse pegar a Jesus. E no meio desta caminhada, irmãos, lá nos mostra em Lucas que eles continuaram a caminhar, continuaram andando, mas começaram, diante da empolgação de Jesus ter demonstrado a sua glória na transfiguração, de Pedro, Tiago e João ter visto aquela maravilhosa glória de Jesus, de estar presenciando Jesus, fazendo tantas maravilhas, que eles então no coração começaram a perguntar, por eles estarem envolvidos também com todas aquelas maravilhas de Jesus, a perguntarem, qual de nós então terá o privilégio de ser o maior colocado por Jesus, de ter a maior confiança por Jesus? E é o texto que nós acabamos de ler com os amados irmãos. Eles vieram questionando uns aos outros, será que é você, Pedro, que é o maior no nosso meio, que o Senhor, depois dele ter cumprido a palavra que ele pregou para nós, falou para nós, será que é você que vai assumir o nosso grupo? O outro então perguntava para o outro, e eles começaram uma discussão no meio deles, qual seria na verdade o maior no reino de Deus. É claro que eles eram pessoas sábias, entendidas, que eles queriam ser maior não aqui na terra, mas já queriam receber o galardão aqui na terra, relacionado ao reino que Jesus estava pregando e que era chegado através dele. Aliás, nós precisamos de abrir um parêntese aqui e explicar para a igreja nesta noite o que é o reino de Deus. Se nós pegarmos relacionados a um reino, vamos entender que todo o reino tem um rei, que todo o reino tem os seus súditos, que todo o reino tem o seu exército.
Se você estudar a história da Idade Medieval, você vai perceber que a maioria dos países na Europa e aqui também, nós vamos entender que há uma influência sobre a questão do reinado. Brasil sofreu uma influência de Portugal, porque Portugal, ele tinha um rei, era no sistema de reinado, não no sistema que hoje a América, o Brasil tem, que é um sistema de democracia, pelo qual há um presidente, há os deputados, enfim, senadores. Mas naquela época, tanto de Jesus, antes de Jesus, e também lá em Portugal e no Brasil, houve esta influência da questão do rei, da questão de reinado. E aí nós vamos compreender um pouquinho, quando nós falamos sobre isso, que aquele povo já tinha na mente o que era a questão de um reino, que alguém reinava, que alguém tinha uma coroa, que alguém tinha um trono, que alguém tinha autoridade. Acima de tudo, no reino, precisamos entender que tem as suas próprias leis, para que algo venha ocorrer e venha andar de uma maneira ordenada, tem que existir leis. E aí, quando nós presenciamos que estes homens estão realmente debaixo da liderança de Jesus, a mensagem de Jesus é a mensagem pregada de um reino, que ele veio para inaugurar um reino. Aliás, antes dele, nós percebemos que um homem chamado João Batista, o seu próprio primo, veio pregando sobre um reino, o reino que Deus iria inaugurar, e inaugurou na pessoa maravilhosa de Jesus. Então Jesus veio para dar continuidade à mensagem do reino, as leis do reino, o estatuto do reino. Amados irmãos, a igreja precisa entender que hoje, contextualizando o que é a mensagem do reino, o que é o reino de Deus, é que a própria igreja já é o cumprimento do reino de Deus aqui nesta terra. Depois dessa terra, quando Deus, pela sua onisciência, onipotência, onipresença, pelos seus planos soberanos, terminar tudo aquilo que ele tem para fazer, através da igreja, que é representante do reino dele aqui, ele tirará a igreja deste lugar e levará para o reino eterno, para as mansões celestiais, para a glória. E ainda mais, nós veremos um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade chamada Nova Jerusalém, para a glória de Deus. E ali para todo sempre, o rei que nós cremos pela fé estará sentado no seu trono de glória, com a sua roupa real e a sua coroa de glória, dando ordens, e nós estaremos adorando e servindo ele na íntegra, face a face, para todo sempre. Quem almeja isso, quem entende isso, já vai adorando ele, porque o reino de Deus já é chegado na vida da igreja. A igreja não está aqui, queridos, entenda uma coisa, só como uma instituição, uma organização, que foi o pastor lá e registrou a igreja, pegou o número da igreja, a igreja está aqui com o endereço, vocês estão aqui nos dias de culto, nos dias nos lares. A igreja não é só isso, não é só uma instituição estadual, uma instituição terrena, mas a igreja, ela é a ligação do céu com a terra, e é isso que nós precisamos de entender. Se a igreja representante é a ligação do céu com a terra, a igreja está pregando a mensagem do céu na terra. A igreja não tem que pregar a mensagem da terra. Aliás, escuta bem, a igreja está na terra, mas ela não é da terra. A igreja está na terra, mas a mensagem dela não é a mensagem do Estado, do governo dos Estados Unidos da América ou do Brasil. A mensagem da igreja é a mensagem do céu, porque ela é o céu na terra. Ela é o céu na terra. Ela é o céu na terra. E se nós não compreendemos isso, podemos estar dentro da organização, mas podemos estar fora da representante do céu na terra. Não adianta só fazer parte da organização, fazer parte da membresia, ser somente dizimista, mas você precisa corpo, escuta isso é profundo, corpo, alma e espírito, adentrar
na igreja que é o céu na terra, que é o reino de Deus aqui nesta terra. E aí então você estará trilhando os caminhos e os degraus que Deus está preparando para você subir e estar no lugar maravilhoso que Ele preparou. Por isso que estes homens vinham no caminho com Jesus, discutindo qual é de nós o maior da igreja, e fazemos parte então do reino de Deus. Qual é o maior de nós? Qual receberá um lugar de maior posição no reino do céu? Jesus ouviu aquela indagação e veio até ele aquela indagação. Jesus então, com toda a sabedoria, com todo o amor e toda a graça, não entenda que Jesus, quando nos adverte, quando nos ensina, quando nos exorta, porque a palavra exortar é muito mais além do que nós achamos que é desmoralizar alguém, quer colocar alguém para baixo, não. A palavra exortação quer dizer ensino, quer dizer alguém que está recebendo alguma coisa para que ele aprenda e não erra mais. Então Jesus veio exortá-los, ensiná-los que o maior do reino de Deus era comparado. Ele foi e pegou uma criança, colocou no meio deles e começou a ensiná-los de uma maneira maravilhosa, e que nesta noite vai ficar muito gravado na sua mente e no seu coração também. E ele então, chamando a criança, colocando no meio deles, ele disse assim: em verdade, era uma expressão muito usada por Jesus, em verdade, ou seja, olha, o que eu vou ensinar aqui, existe uma verdade absoluta, não é a verdade que é meia verdade e a outra parte é mentira, não. Jesus está usando a expressão em verdade, porque ele está dizendo: olha, o que eu vou ensinar aqui é 100% verdadeiro e fiel, e se vocês entenderem esta verdade, vocês vão ser vitoriosos para a glória do meu Pai. Ele veio então, aleluia, mostrando, colocando a criança no meio deles, depois da discussão qual seria o maior no reino de Deus, no reino dos céus. E ele disse: em verdade, que se vocês, eu vos digo, não vos converterdes e vos tornarem como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Ele vai mais ainda: portanto, se vocês não se tornarem humildes como as crianças, de maneira nenhuma se tornarão os maiores no reino de Deus. Para mim, esta resposta de Jesus já faria todo sentido, 100% respondido, mas ele ainda precisou de falar de mais algumas coisas e chegar lá no final, como nós lemos no versículo 12, e fazer uma comparação e contar uma parábola. Qual foi a parábola? A parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, e este pastor, por cuidar de uma maneira tão zelosa, tão maravilhosa de 100 ovelhas, poderia ser mais, mas aqui nos dá o entendimento de 100 ovelhas, ele cuidava com tanto zelo, da parte da manhã até a noite, depois guardava elas no aprisco. Mas um determinado dia, uma ovelhinha se perdeu. Ele começou a contar e colocá-las dentro do aprisco, e uma ovelhinha se perdeu. E quando essa ovelhinha perdeu, com certeza ele, por conhecer todas elas, Deus conhece todos nós que estamos aqui, não há nenhum de nós que torna-se-á perdido diante da contagem dos olhos de Jesus. Diz que então este pastor, olhando e vendo a perdida, ele deixou as 99 abrigadas, e por entender que aquela uma também tinha um valor maravilhoso, absoluto para ele, correu e foi procurá-la. E aí, quando ele terminou esta parábola de dizer, ele disse assim: assim é a vontade do meu Pai que está no céu. Esta ovelhinha, eu conjecturando e entendendo o que Jesus estava querendo dizer, esta ovelhinha é como se fosse aquela criança no meio de vocês que eu coloquei, e aquela criança é vocês que precisam tornar como ela. Então, se vocês vão se tornar como aquela criança, quando vocês estiverem perdidos, o meu Pai, que considera vocês como ovelhinha, como um dos meus pequeninos, simples, puro e manso, para herdar o reino de Deus,
vai procurar vocês. E se vocês estiverem perdidos, o amor do meu Pai é tão grande que Ele vai vos buscar, porque Ele quer que nenhum de vocês, na qualidade de pequeninos, se perca, mas venha estar debaixo do seu maravilhoso cuidado, para louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. Diante de tanta maravilha que este texto nos mostra, irmãos, eu só posso entender que o reino de Deus, ele não tem valores, podemos dizer assim, valores simples, valores que nós vamos esquecê-los, valores que nós não vamos dar o total valor, a total importância. O reino de Deus existem valores absolutos, e se nós entendemos os valores absolutos do que representa o reino de Deus para a nossa vida, jamais nós vamos abandonar a nossa caminhada. Sabe o que Satanás quer que você faça? Que você troque os valores, que você valorize mais o dólar, valorize mais o green card, valorize mais a cidadania, valorize mais a América, valorize mais a sua família, valorize mais o seu patrão, a sua companhia. Satanás quer que você valorize as suas férias, enfim, o diabo quer que você valorize coisas modernas, coisas atuais, coisas tecnológicas, mas Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer à igreja que precisamos continuar crendo que o maior de todos os valores está contido nesta palavra, e se você guardá-la no seu coração, jamais você vai se perder, jamais você vai se desviar, jamais você vai perder o foco de Deus, porque se você acreditar que o valor do reino de Deus é absoluto, nada vai tomar o lugar de Deus na sua vida, e nem tampouco o lugar da salvação dentro do seu coração. Quem crê que a salvação é absoluta para você, levanta a sua mão e glorifique, exalte o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Olha aqui, o texto vai nos mostrar em Lucas 9:46 uma circunstância muito importante para nós estarmos lembrando de novo. Eles vinham discutindo, eles vinham tentando achar quem era o maior. Aí, irmãos, nessa caminhada, escuta bem, da palavra de Deus em Mateus 22:21, chegou a mulher de Zebedeu, que era a mãe de 2 discípulos de Jesus. Um chamava Tiago e outro chamava João. E sabe qual foi a pergunta ou o pedido ousado desta mãe? Escuta bem, sabe qual foi o pedido ousado? Que esta mãe chegou, depois desses jovens discípulos de Jesus discutirem sobre quem era o maior, quem teria a primazia com Jesus, quem teria o privilégio maior de estar o segundo, terceiro, quarto e até chegar o último, que seria o menor, com Jesus. Veio esta mulher, e esta mulher então adentrou-se à presença de Jesus, e ela fez um pedido que para mim eu não teria nunca feito este pedido, porque quem conhece o reino de Deus vai entender uma determinada coisa. O reino de Deus, guarde isso no seu coração, não esqueça disso. O reino de Deus, os valores do reino de Deus são valores que para o mundo, o reino de Deus é de ponta cabeça. Para nós entendemos que os valores do reino de Deus são absolutos e estão com harmonia, na perfeita harmonia, porque os estatutos, as leis do reino do nosso Deus foram feitas perfeitas, e nada vai deixar de cumprir, nada vai deixar de se encaixar. Tudo é feito debaixo de um valor absoluto, de uma harmonia. Mas para as pessoas que não conhecem o reino de Deus, o valor das coisas do reino é como se fosse de ponta cabeça. É como você virasse a cabeça para baixo e as pernas para cima. O mundo não compreende o valor do reino de Deus. Para o mundo, para as pessoas que não fazem parte do reino de Deus, escuta bem isso, tudo aquilo que nós cremos relacionados à palavra de Deus são coisas loucas, são coisas de pessoas que não têm equilíbrio, de pessoas que não têm estabilidade. É isso que o mundo pensa de nós. Eles podem, escutar bem, eu quero glorificar a Deus nesta noite, evangelista João, amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus e Cristo, eles podem pensar que nós somos loucos, mas a prova
aprove a Deus, escrito na caneta de Paulo o seguinte: que aprova a Deus salvar a nossa vida pela loucura da pregação e do poder que a palavra de Deus tem. Para o mundo pode ser ponta cabeça, mas para nós os valores da palavra são corretos, e é isso que tem aperfeiçoado em nós o que está errado. Você está achando, queridos, que eu e você, antes de conhecer a Jesus, estava tudo em harmonia aí dentro de nós? Estava tudo certinho dentro de nós? Não. O pecado manchou, o pecado tirou a harmonia, o pecado desconcertou, o pecado embaralhou tudo, o pecado sujou tudo. Mas quando a palavra viva, a lei viva do reino de Deus entrou dentro de nós, Ele tirou a ponta cabeça, colocou no prumo certo, na posição certa. E nós louvamos a Deus, que é de fé em fé, que é de glória em glória, de santidade em santidade, que a igreja vai marchando, que a igreja vai marchando, que a igreja vai caminhando, aleluia. E o caminhar da igreja é para Sião, é para o céu, e é isso que tem mudado a minha e a sua vida. Levanta a mão e adore ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte. Se você tem compreendido que o reino de Deus tem te mudado, a palavra da cruz tem te mudado, glorifique a Deus nesta noite. A mãe de Tiago e João chegou então e fez um pedido: Senhor, eu queria te fazer um pedido, Senhor. Já que todos estão te oprimindo, eu tenho um pedido como mãe. Eu até reconheço, irmão, que as nossas mães, a vontade delas é uma vontade tão maravilhosa para nós, que mesmo elas errando, né, eu glorifico a Deus, que é a melhor intenção que as mães têm pelos filhos. Ela então chegou para Jesus e falou assim: olha, Senhor, eu quero te pedir, fazer um pedido, Senhor. Já que o Senhor é o representante do reino, o reino é do Senhor, por favor, meu Senhor, lá na mesa do teu reino, deixa que um filho meu assente à tua direita e outro filho meu assente à tua esquerda. É o desejo de toda mãe, com certeza, que ela vai pedir as melhores, e vai ter as melhores intenções, vai fazer os melhores pedidos para Jesus. Mas infelizmente foi um pedido que o Senhor Jesus não poderia fazer. Por quê? Porque os valores do reino não são esses tipos de valores. Sabe quais são os valores do reino? Escuta bem, queridos, que são valores absolutos. O que quer assumir a posição de maior, ele precisa de entender que ele precisa começar com o menor. O valor do reino de Deus é o seguinte: que aquele que está querendo ser grande, ele precisa, escuta isso, tornar-se servo antes de Deus colocar ele na posição como grande. O que quer ser rico, o que almeja as riquezas, e essas riquezas que Jesus está dizendo, que a palavra de Deus nos fala, são as riquezas que vão glorificar a Deus, que são para adorar o Senhor. Nós precisamos de entender que aquele que está querendo ser rico com as coisas do Senhor, ele precisa primeiro entender que o lugar dele é no lugar de querer e de ter a intenção de ser pobre. O que é ser pobre? Ser pobre é quando o mundo olha para nós e eles estão vendo em nós que a maior intenção do nosso coração não é a intenção de centralizar no trono da nossa vida o ouro, a prata, os metais preciosos, o dólar, a lira, o euro, não, o real não. Mas ser pobre é desagarrar da usura do dinheiro, dos bens dessa terra, porque para o mundo o que constitui ser pobre para as coisas do mundo, Deus vai adentrar ele no caminho da riqueza, e daqui a pouco, porque ele não está nem agarrado com dinheiro, nem agarrado com ouro, nem agarrado com a prata, Deus derrama sobre ele e dá para ele dons espirituais para ele ser usado. Deus começa a exaltar o nome dele, a glorificar o nome dele na vida daquela pessoa, e daqui a pouco as pessoas vão começar a ver que a maior riqueza na sua vida não é o dólar, não é a sua companhia, mas são os dons que Deus está te usando para ser útil nesta sociedade. É a riqueza de Deus, é a riqueza de Deus, é o valor do reino de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Outra coisa, valor do reino de Deus: aquele que quer chegar na qualidade ou na posição de autoridade, ele precisa de entender que a primeira posição para ele chegar até lá é a posição de ser
servo, de ser escravo, porque no original a palavra doulos, que quer dizer servo, ele dá a intenção de ser escravo mesmo, de você entender que o sentido que a sua vida ela é toda devotada ao seu Senhor. Quem quer ter autoridade, querido, quem quer ter carro, quem quer chegar até lá, não é o almejo dele. Eu quero carro, eu só vou ficar na igreja por causa do carro, só vou ficar na igreja por causa da consagração, só vou ficar na igreja se eu tocar, só vou ficar na igreja se me derem alguma coisa para fazer. Esta pessoa está adentrando na condição e na mesma ideologia dos filhos de Zebedeu e desta mulher, querendo ser grande, querendo chegar na posição que o homem almeja. Mas se você quer ser grande, o valor do reino de Deus para chegar a ser grande, tem que ser pequeno, tem que ser pequeno, porque quem é pequeno é que vai estar no lugar de grande, segundo os olhos de Deus. Exaltado e louvado seja o nome do Senhor. Jesus declarou no capítulo 20 de Mateus 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Para aqueles que querem ser grande, essa ideologia de Jesus é furada. Essa ideologia de Jesus é uma ideologia parada, mórbida. Mas para nós que entendemos que o Evangelho penetrou na nossa vida, para quem quer ter autoridade, para quem quer assumir os lugares que Deus vai colocar ele dentro da igreja, ele precisa de entender, ter autoridade, ter cargo, estar na posição, é somente para uma coisa, 2 pontos: servir ao próximo. Deus me coloca na qualidade de pastor para eu servir. Deus te coloca na frente de uma coisa para você servir. Sirva ao seu irmão, sirva a sociedade, sirva a Jesus. Vá em busca das pessoas que estão nos valados, das pessoas que estão mendigando, das pessoas que estão desviadas e afastadas, das pessoas que estão nas noitadas, nas boates. Vai servir a elas, vai buscá-las, porque se você entender o valor absoluto do reino de Deus, você precisa de assumir a posição. Qual é a posição? A posição de pregar na igreja. Deixa para o pastor pregar, te encher da palavra, te guarnecer da palavra, mas saia deste templo entendendo uma coisa: eu preciso servir, eu preciso servir. Jesus me chamou para servir. Esta é a tua posição. Este é o lugar de ser maior no reino de Deus. Quem está entendendo nessa noite, adore a Deus, porque você precisa servir. Glória a Deus, aleluia. O reino de Deus, escuta isso, é para quem quer tornar-se a ser criança. Pastor, qual é a posição, o valor absoluto do reino de Deus? Ser criança. Ser criança. O valor do reino de Deus é ser pastor? Não, é ser criança. O valor do reino de Deus é ser crente? Não, é ser como uma criança. Quem quer ser criança nesta noite? Quem quer ser como criança? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Quero ser como criança. Tem um hino que fala: te amar como tu és, voltar à inocência, acreditar mais em ti. Mas às vezes sou levado a uma vontade de querer crescer, querer ser independente. Escuta uma coisa: ser como uma criança é converter as atitudes de criança. Segundo, ser como criança é ser humilde, é depender como uma criança. Meu Deus, eu estou achando que você não está entendendo, não. Eu quero perguntar àquele irmão que está ali de pé: você, meu querido, está com essa criança? Essa criança depende de você, da sua amada, não depende? Está balançando a cabeça, depende. Para trocar, para comer, para tomar banho. Aquela criança não faz nada sozinha, irmãos. Irmãos, o valor do reino de Deus é esse, é ser uma criança. O valor do reino de Deus é depender de Deus, irmãos. Não adianta você falar que é da igreja e tá, cabeçona levantada, soberbo, achando que não precisa do pastor, que não precisa dos irmãos, que não precisa da oração, que não precisa mais ler Bíblia, que não precisa mais santificar. É querendo ser o maior aqui no reino de Deus da igreja, maior
tem que primeiro entrar no caminho do menor, dependência de Deus. Aleluia. Glória. O valor absoluto é ser como criança. É converter as atitudes de criança. Conversão, 8:3 está dizendo, 18:3 está dizendo. E disse Jesus, em verdade, olha aí, o valor absoluto do reino. Primeiro, valor absoluto do reino. Vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarão no reino dos céus. O que é conversão para nós? Significado de conversão é literalmente voltar atrás, fazer meia volta. Estou andando aqui, ó, achando na minha soberba, na minha grandeza, na minha, não é, sabedoria humana que esse é o caminho. Não, você tem que dar meia volta. É voltar, é retroceder pelo caminho que você não compreende qual é o caminho de Deus para a sua vida. Será que Jesus, quando olhou para aqueles 12, eles discutiram qual era o maior? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus chegasse para aquele, um deles, e falasse assim, e olhasse para ele, não convertido, na soberba, vamos dar um exemplo, um deles, e falasse, ó, batesse um tapinha nas costas, você está na qualidade, é o mais sábio de todos, é o que se destaca mais, é seu reino, você é o maiorzão. Será que seria essa a atitude que Jesus teria com eles? Imagina se outro então fosse pego em adultério, na imoralidade, na mentira, em todas as coisas, e aí porque ele achando que por praticar todas as coisas injustas, todas as coisas imorais, Jesus chegaria e daria um tapinha nas costas e falar, agora você está aprovado, praticou tudo aquilo que a tua carne quis, que a tua mente quis, agora você é aprovado como o maior do reino de Deus. Não foi dessa forma. Jesus falou, se vocês não mudarem o sentido da vida de vocês, se vocês não mudarem a ideologia de vocês, se vocês não mudarem o passo, o caminhar de vocês, converterem deste caminho que vocês acham que estão na razão e voltarem pelo caminho que eu acho que é o verdadeiro para vocês, vocês de maneira alguma poderão herdar e entrar no reino dos céus. Esse é o verdadeiro sentido de conversão, não tem outra maneira, não tem outro jeitinho. Conversão é mudança de mente, conversão é mudança de caráter, conversão é mudança de ação, conversão é mudar totalmente, tanto por dentro quanto por fora, é mudar o falar, é mudar o pensar, é mudar o ouvir, é mudar o tocar, é mudar o ver, é mudar o pensar, é mudar o sentir, é mudar tudo na nossa vida. Por isso Jesus nessa noite está dizendo, o valor absoluto do meu reino é conversão, converter para a minha lei, porque quando você converte para a minha lei, eu vou mudar a vida de vocês, e vocês andarão rumo ao reino celestial. Segundo valor, e eu termino aqui, ser como criança é estar na qualidade de humilde. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esta é a maior no reino dos céus. Sabe o que a palavra humilde nos leva a uma meditação, uma colocação nesta noite, igreja? Humilde ou humildade é a ação de saber perdoar as pessoas. Humildade é saber que mesmo se a pessoa te feriu, você tem esta qualidade, esta ação, este sentimento de ir até ela, de retratar com ela e de então fazer uma aliança com ela. Mesmo ela estando errado ou errada, você vai e reconcilia com ela. Humildade, escuta bem, é o que eu disse aqui, como eu usei o exemplo daquela criança no colo do papai, é você depender totalmente de Deus, isso é humildade.
Você vai ver em pessoas na Bíblia que Jesus deixou registrado para nós essa história, que os escritores dos evangelhos deixaram registrado para nós na história. Eu vou te dar um exemplo de tantos que a Bíblia nos mostra. A mulher cananeia, ela não era serva de Deus, ela não era judia, ela não tinha nada a ver com o povo de Israel, ela é chamada de mulher sirofenícia, de mulher cananeia, de mulher estrangeira. Mas quando esta mulher, diz a Bíblia, ela se humilhou diante de Jesus e adorou a Jesus. A humilhação diante de Jesus, irmão, pode ser crente ou não crente, ele está demonstrando uma coisa: eu dependo do Senhor, só o Senhor pode me socorrer, só o Senhor pode me abençoar. E quando Deus olha para uma pessoa humilhada diante da grandeza dele, não tem como Deus reter a sua mão, pelo contrário, ele estende a mão, sara, cura, transforma, socorre e abençoa essa alma para a glória de Deus. E imagina mais nós, na qualidade pequeninos, quando nós nos humilhamos e declaramos o que o mundo não tem feito: Senhor, eu dependo do Senhor 100% para comer, para trabalhar, para ter uma família abençoada, para te servir, para levantar, para deitar, para fazer todas as minhas ações. Deus, eu dependo de ti. Quando você demonstra isso para Deus, não só em palavras, mas em ações, sabe o que acontece? Deus te coloca na qualidade de criança e te abençoa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, igreja, eu quero voltar todos os dias à minha inocência. Eu quero voltar todo dia a ser como uma criança, porque a criança, ela é muito inocente, ela é muito verdadeira. Quer aprender uma lição de humildade? Quando o teu filho é rebelde com você, você dá umas palmadinhas, ele sai para lá, chora, fica num canto, com um biquinho, parece estar com raiva de você. Mas humildade na criança não vai deixá-la dessa maneira. Sabe o que acontece? Pode passar 10, 15, 20, uma hora, daqui a pouquinho ela volta. Eu não vou pedir o evangelista João para me pegar aqui, mas vem cá, evangelista João. Levanta aí, rapaz. Levanta aí, rapaz. Ué? Eu já estava alegre de falar que era o menor, hein? Agora me chama. Sabe o que acontece? Ele vai ser o bebê, hein? Vou pegar ele. Sabe o que acontece? Sabe que eu sou pequeno. Aí chega a criança perto da mamãe e do papai, e a atitude dele, fica de joelho aí, João, que vai ficar melhor ainda. Joelho, varão. Levanta os bracinhos aí, João. Aí sabe o que acontece? Sabe o que o neném faz, ó? Levou as palmadas, fez o biquinho, correu do papai e da mamãe, parece que está com raiva, mas daqui a pouco ele volta. Sabe por quê? Porque ele sabe que esses braços do papai e da mamãe é o abrigo para ele. E ele vem se humilhando e querendo o quê? O colo do papai, o colo da mamãe. E aí não há quem resista à humildade de uma criança. O papai e a mamãe, toma, obrigado, João, toma no braço, no colo, porque a criança sabe que no colo, no braço do papai e da mamãe está a segurança. E ela sabe que se ela depender do braço do papai e da mamãe, o papai e a mamãe vai cuidar muito bem dela. Assim é Deus para com você, meu querido. Se você guardar o valor absoluto da humildade, da dependência como criança diante de Deus, não tem como você ser a 100ª ovelha e Deus te deixar fora dos planos dele. Deus vai mandar o anjo dele te recolher e você vai chegar nos braços do papai e ele vai te chamar de filhinho e de filhinha. Amada, quem precisa que Deus te chame de filhinho e de filhinha aqui nesta noite? Quem precisa desse amor glorioso de Deus? Quem precisa desses braços maravilhosos? Irmãos, ser imigrante indocumentado aqui é ser como criança, querido. É depender quando levanta e quando deita, que é só nos braços do papai que eu quero ser como criança. É só nos braços dele que eu encontro abrigo e que eu encontro fortaleza. Quem está entendendo isso e vivendo isso, adore, glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Para terminar, querido, Jesus ainda pregou mais no Sermão do Monte.
falou das bem-aventuranças. Ele foi dizendo: olha, como criança bem-aventurado aqueles que se esvaziam e se colocam como pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por minha causa. E Jesus disse assim: olha, parece que é uma coisa até demagoga, parece que é uma coisa até louca, não é? Parece que é uma coisa até que está de ponta cabeça mesmo. Ele diz assim: alegrem-se e regozijem, porque antes de vocês aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram maltratados, passaram por estes mesmos caminhos. Mas sabe o que acontece? O Senhor escreveu o nome deles no céu. O Senhor garantiu a vida eterna para eles. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande o vosso galardão. Assim também, lá está dizendo o último versículo das bem-aventuranças, assim também foram os profetas antes de vós. Exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Estes são pelo menos dois dos valores absolutos do reino de Deus. Quero ser como criança. Quem está pensando que ser maior que é a melhor coisa, tem que entender que a melhor coisa é ser o menor no reino de Deus. E acima de tudo, irmão, você não foi chamado para ficar esquentando esse banco aí, não. Você não foi chamado para ficar encerando aqui o púlpito, para ficar aí brilhando aí com creme, não é? Brilhando aí, cheirando na igreja, não. Sabe para que você foi chamado? Para vir aqui se guarnecer, para vir aqui se fortalecer nos dias de culto. Mas Deus te chamou para você sair destas portas e servir as pessoas, e servir lá fora, servir para ganhar o bêbado, servir para ganhar uma prostituta, servir para trazer o desviado para dentro da casa de Deus, servir para trazer o teu maridão, a tua esposa, teu filho. Você foi chamado porque dentro de você tem a essência, o valor absoluto do reino de Deus, que é converter, ser humilde e Deus aclamar através de nós uma nova vida para esta sociedade que carece da glória e da graça de Deus. Aleluia! Para terminar, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Se nós não formos diferentes dos que não vêm à igreja, não vale a pena ser igreja. Se você não for diferente dos que estão lá fora, toma cuidado, meu irmão. Com muito carinho te digo isso. Toma cuidado. Porque Deus vê todas as coisas. Mas nesta noite a palavra é: o valor do reino dele. Não queira ser o maior. Seja pequenininho, seja criancinha nesta noite. Seja criancinha. Seja criancinha, que até para aprender a falar ele depende do papai, da mamãe. Para comer a papinha, ele depende do papai e da mamãe para pegar a colherinha para pôr na boca. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, infelizmente adentrando dentro da igreja, que virou o chavão ser independente de Deus. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Tem gente que está dentro da igreja e é independente de Deus. Sabia disso? Sabe o que é ser independente? A independência nossa já foi lá no ano de 1500. Acabou. Depois disso, quando nós nascemos da nossa mãe, desde aquele dia que cortou o cordão, como seres humanos, somos independentes da alimentação da nossa mãe. Mas quando nós saímos da nossa mãe no dia do parto, nós precisamos de entender, quando veio a consciência, que nós viemos a este mundo para continuar sendo dependente da mão poderosa do nosso Deus. Porque quem depende de Deus é vitorioso. Quem depende de Deus tem portas abertas. Quem depende de Deus tem a certeza de salvação. Quem depende de Deus tem uma família abençoada. Quem depende de Deus, a porta do trabalho pode estar fechada, Deus vai abrir a porta do trabalho. Quem depende de Deus pode estar enfermo, mas no dia que Deus quer, Ele visita e derrama o óleo da cura. Quem depende de Deus é abençoado, tem certeza de salvação. E a última coisa, quem depende de Deus
naquele grande dia, vai ouvir a trombeta tocar. E quando tocar, a mão poderosa do Espírito Santo vai te arrancar desta terra e vai entregar na mão de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma coisa aqui nesta noite. Tira da tua vida nesta noite, mas é uma coisa entre você e Deus. Toda a tua concepção do que é vida. Tira agora. Ah, meu sonho, pastor, é ter uma casa. O meu sonho é ter um casamento assim. Meu sonho é que meu filho seja assim. Hoje, eu quero te convidar a você começar do zero. Mas é do zero, pautado na lei do reino. Aleluia. Qual o valor que eu preguei aqui? Ser como criança. Converter para a lei do reino. Aqui está o poder, irmão, para você ser abençoado. Você não está sabendo. Aqui, ó, na minha mão. Aí na sua mão. O poder para ser abençoado está aqui, ó. Está aqui na nossa mão. Pastor, eu preciso, meu sonho é ter uma companhia abençoada. Aqui. Lê na Bíblia. Lê onde estava José, lá no Egito. E o que Deus fez na vida dele. Lê aonde estava Davi e o que Deus fez através e na vida dele. Lê onde estava Jeremias, dentro do calabouço, e aonde Deus colocou o profeta Jeremias. Converta-se ao Senhor hoje. Seja como uma criança dependente totalmente de Deus. Coloca tudo no zero, zera tudo. Volte a ser como uma criança e fale com Deus. Esta noite, Deus, esta noite, papai, é a noite do Senhor me tomar nos teus braços e não soltar a minha vida nunca mais. Eu quero estar nos teus braços até aquele grande dia do Senhor me levar para a tua mansão, para a tua cidade santa, para a vida eterna que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero ser totalmente dependente do Senhor. E aí, meu querido, o que consistia antes desta noite maior, Deus vai pegar o pequenininho e vai fazer escrever uma nova história na vida dele e na vida dela. A minha pergunta para terminar nesta noite é: você gostaria que Deus escrevesse uma nova história a começar hoje? Que dia que é hoje? 20 quanto? 26 do terceiro mês do ano de 2017. Hoje pode ser o primeiro dia de dependência sua como criança. Sabe por quê? Porque você sabe que o valor do reino é o valor de sucesso na vida empresarial, na vida familiar, na vida cristã, na vida ministerial, em todas as áreas da sua vida. O valor do reino de Deus é o que vai trazer alegria no meu e no seu coração. A minha pergunta é: você gostaria de depender do Senhor, dele escrever uma nova história? Sai do seu lugar agora e vem aqui na frente para nós orarmos por você. Rapidamente. Rápido. Nova história. Zero hoje. Zera com Jesus hoje. Zerar com Jesus. Zero. Eu quero vir aqui na frente, eu quero fazer uma aliança também com Deus. Zero. Eu preciso de coisas na minha vida que mudem. Meu Deus. Eu quero ser como criança. Menos de mim, mais dele. Menos arrogância, menos orgulho, menos independência. Tira tudo do mundo da minha vida e da sua. Quanto menos a lei do mundo estiver dentro de nós e mais a lei de Deus, pode ter certeza que mais vai dar certo na sua vida. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.